Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com a especialista em filmes de terror, que inclusive dá cagaço de ouvir o podcast dela, lá no Horrorizadas, Monique. Olá, espero que vocês estejam todos bem e hoje a gente vai falar de filme que desgraça a cabeça em dobro, né? Tem esse detalhe também, né, velho? E eu fico muito no meio termo, né? Porque eu gosto de filme de ficção científica, mas tem os filmes de terror, aí fica pesado pra assistir. Mas, né, vamos tentar, né? Também tô aqui com um cara que, se não tiver um cracudo tecnológico no filme, ele nem assiste D2. Droga, Félix desmontou aqui. E aí, galera, não sou eu que fumo crack, é o crack que me fuma. Bom, esse aqui é um Asneira Pod especial, né? Que além de ter uma convidada, né? Que é lá do Horrorizados, a Monique, a gente tá publicando esse podcast na sexta-feira 13. Por incrível que pareça, eu tava fazendo os cálculos aqui das próximas publicações do Asneira Pod, e a gente já tinha, inclusive, 2 gravações já feitas, e eu vi que a publicação, né, de acordo com o nosso cronograma, ia cair na sexta-feira 13. Eu falei, não, calma aí que a gente vai ter que gravar um podcast especial sobre isso. Apesar da pauta já ter sido conversada anteriormente lá naquele crossover que a gente fez, né, Monique? Sobre filmes undergrounds, a gente já tinha até conversado um pouquinho sobre essa pauta e a gente já tinha criado naquela data, mas foi depois disso que eu vi que data de publicação do Asneira Pod ia cair numa sexta-feira 13, né? Aí eu falei assim, vamos adiantar essa pauta aí, vamos gravar, deixa as outras gravações aí pra depois, porque vai bater com o dia, né? Mas aqui, qual que é a pauta? A gente vai falar sobre os filmes de terror com ficção científica. Eu falei aqui no começo aqui, mas a ideia é essa. Começando aqui pela a minha pergunta sobre se é um filme de terror com ficção científica. Eu não assisti o filme, mas eu sei, né, da reputação dele, que é o Centopeia Humana. A gente não colocou ele na pauta, mas ele me veio na cabeça. Centopeia Humana, cara, ele tá num tipo de terror, eu acho, que pega muito com... até um pouco do que é o novo terror, na verdade. Ele não tem um monstro necessariamente ali. Não, o monstro tem, o doutor, né? O médico é o monstro, né? Não, na verdade, nem as criaturas que ele cria, né? É o próprio médico que é o monstro. Exatamente, é porque, tipo assim, a situação que tá ali, entendeu? É um terror psicológico, entendeu? O próprio ambiente já cumpre o papel, né, de ser o personagem assustador da coisa. Mas você concorda comigo? Talvez a Monique possa confirmar, porque ela é especialista do cast hoje, né? Seria um terror com ficção científica? Então, eu leio ele mais puxado pro body horror, que já é aquelas transformações de corpo grotescas e tudo mais. E querendo ou não, o body horror, ele acaba envolvendo muitas vezes a ficção científica, né? Porque por vezes é transformações, a gente pegar, sei lá, a mosca, por exemplo. Então, por mais que não tenha uma tecnologia muito avançada ali, porque querendo ou não, ele só tá fazendo experimentos médicos que, entre aspas, são possíveis com a nossa tecnologia atual, talvez a gente possa fazer essa leitura aí de influência pelo body horror. Demais. Eu não assisti, não. Eu vi o trailer. Nossa, velho, pra que eu fui ver que a desgraça aquele trailer? Puta que me pariu. Aquilo ali, te falar a verdade, o pior é tudo que eles fizeram 2 daquele filme, né, cara? Que consegue... Não, fizeram 3. Fizeram 3? Nossa, eu não sabia que tinha um terceiro, não, velho. Tem 3 filmes daquela merda, velho. Assistam pelo menos o trailer aí de Centopeia Humana. Nossa, o 2 é muito pesado. É pior que o primeiro? É, velho. É pior que o primeiro. Nossa, velho, o filme é cabuloso, mano. Nossa. Assim, meio comédia, já se afunda direto, mas o 2, ele é realmente perturbador. E tem uma característica do 2 que eu gosto menos ainda. Spoiler! Ele desfaz a história do primeiro. É foda isso, velho. Que merda. Mas aqui, então, voltando pra pauta, já que a gente tirou nossas dúvidas aí, começando aqui com um clássico muito foda, que já conversei bastante com o Marçal sobre esse filme, e a gente sempre discute sobre ele, a gente já comentou sobre ele aqui, inclusive, que é o Enigma de Outro Mundo, o The Thing, que é lá de 82, cara, que tem muito essa pegada, igual a Monique falou, a mosca, né? E ela tem, o que? É uma vida alienígena
alienígena, tipo uma gosma, alguma coisa assim. Não sei se toma conta do corpo da pessoa ou se ela clona o corpo da pessoa, não lembro exatamente como que é. Mas ela fica igual a pessoa, assim, substitui a pessoa, no caso. Eles estão, tipo, na Antártida. Naquelas expedições, né, que acontece lá. E, tipo, às vezes a pessoa fica lá e fica sem acesso externo com outras pessoas durante, sei lá, meses. Então eles estão lá fazendo estudos, né? Vem esse extraterrestre pra lá e começa a tomar conta dos corpos das pessoas e tal. E eles têm que descobrir, dentre eles, quem que é esse extraterrestre, né? Porque tá matando eles lá, né? Então aí a história desenrola daí. Eu achei esse filme muito, muito bom. Monique tentou assistir, só que ela dormiu, né? É jovem, né? Jovem não aguenta ver filme antigo. Tem outra coisa que justifica o motivo de eu não ter assistido a maioria dos filmes que vocês listaram hoje, é que eu tenho cagaço real de ET. Mentira. Você fica vendo filme do capeta aí, mas tem medo de extraterrestre? Aqueles caras, né? Você fica vendo Hereditário e fica rachando os bicos e fica com medo do ET. E fica com medo de MIB? Assiste Hereditário rindo e fica com medo de MIB? Com o tio Lu, eu tenho uma ligação mais próxima, assim, tipo, em Tia Parça. Aí é suave, eu sei que ele não vai me perturbar. Agora, com ET, bicho, tá? Me dá um negócio real. Eu fui, não necessariamente enganada, mas é que eu não sabia que era de ET quando eu assisti, então por isso que eu acabei vendo. Sabe uma coisa que eu tenho de curiosidade desse filme? É que eu sempre tive a ideia que, beleza, ele trata mesmo com... É um pouco que a Monique falou, né? Que a gente não pensa que é ET mesmo no início, não. E eu não pensava mesmo também que era ET, não. Mas é porque ele trata essa ideia que eles encontraram uma vida extraterrestre e tal, parasita, só que encontraram aqui na Terra, tá ligado? O que eu tinha impressão, né? Até na época, assim, era tipo, pô, velho, os caras fizeram uma expedição na Antártida, né? Talvez o filme quer passar que existem coisas no nosso próprio planeta que são desconhecidas, né? A gente conhece tanto desse planeta quanto conhece de qualquer outro planeta no universo, se for ver. Então eu tinha muito essa ideia, fraga, tipo, beleza, é um ET, mas é um ET... Na sua cabeça, ele na verdade não seria ET, seria uma forma que nasceu mesmo aqui na Terra, só que nunca tinha sido descoberta. Isso, exatamente. É o conceito de alienígena como ser estranho, não necessariamente terreno. Mas aqui eu acho que na trama é realmente alienígena. Inclusive, tem uma continuação que conta a história antes desse filme, que chama A Coisa, que chama The Thing também, mas ela é de 2011. Quando você começa a ver o Enigma de Outro Mundo, você vê um cachorro chegando na base dos caras, correndo. Aí esse cachorro que desembola toda a história, tá? Mas eu não vou dar muito spoiler aqui não, porque esse filme vale a pena assistir. No A Coisa, esse cachorro sai da onde que teve... É o final da onde que teve o conflito com o extraterrestre, entendeu? Ele foge de lá. Então, tipo assim, é igual eu falei com a Monique aqui, na verdade, se ela vê A Coisa primeiro e depois o Enigma de Outro Mundo, a cena final do A Coisa e a cena inicial de Enigma do Outro Mundo, elas se encaixam. É realmente uma continuação fluida, assim, sabe? Só que você vai ter, né, o peso aí de um filme de 2011 e depois você vai assistir um filme de 82, né? Tem o peso aí. O diretor do Enigma de Outro Mundo é o John Carpenter, né? Que ele é uma referência aí de efeitos práticos de muitos filmes, que ele foi diretor de outros filmes que é bastante famoso aí, que agora eu não tô lembrando, mas são filmes bons. Tipo assim, com efeito prático, ele não ficou muito ruim. Fica meio datado assim, até talvez o roteiro, assim, a forma, né, do roteiro, assim, que talvez seja um pouco menos acelerado, igual os roteiros que a gente tá acostumado hoje, né? Mas mesmo assim, cara, o que ele teve de efeito prático pra época foi legal, que tipo assim, ele usou eu tava vendo aqui, os efeitos pra fazer a gosma, né, da coisa, é uma mistura de alguns produtos químicos e alimentícios, borrachas e uma porrada de peça mecânica, tá ligado? E o cara gravou foi basicamente usando isso. Fazendo qual que é o nome daquele negócio, gente? Slime, né? É como se você estivesse fazendo slime que usasse pra fazer filme. Pra desespero da Monique aqui, esse bloco a gente vai falar de 2 filmes de alienígenas, né? Que é o terror da ficção científica aqui, mas é porque eles têm o alienígena como um papel aí de terror pra trama do filme. Que é o Alien, né? O Oitavo Passageiro, que é aquele filme clássico, que eu não sei por que a Monique não assistiu até hoje, que é um filmaço. Não, é um ótimo filme, que isso? Que inclusive ele tá na nossa lista de melhores filmes de ficção científica, que a gente fez no Asneira Pod 45 lá, até com o retorno do Marçal. Vou colocar o link aqui no post pra
vocês ouvirem, ficou muito bom a gente falando sobre esses filmes, que inclusive vai ter uma continuação, uma parte 2 aí, futuramente. Mas aqui, eu não vou falar muito do Alien, né, porque todo mundo conhece, menos a Monique. Mas o filme, todo aquele plot, né, claustrofóbico de você estar numa nave, né, de um lugar fechado, parece muito com o Enigma de Outro Mundo, né? Você tá dentro de um lugar, só que lá não é tão claustrofóbico porque você tá no Ártico, né? Só que... Não é tão claustrofóbico quanto uma nave no espaço e você meio que tá preso com uma criatura que quer te matar. Só que lá é mais ou menos similar, porque se você sair do seu abrigo lá, você pode morrer congelado, assim como na nave espacial. Se sair dela, você pode morrer também, né? No espaço. Então, né? É meio que 6 por meia dúzia, né? Mas a direção do Ridley Scott, né? Eu acho que é o melhor Alien da franquia Alien. Eu acho que pra mim é o melhor Alien, hein? Muito foda. Que mostra mesmo, porque os próximos filmes, por exemplo, o segundo, ele tem mais ação, era um filme mais de ação. O terceiro também é um pouco aventura e ação e tal. Então, o primeiro aqui mesmo, que é o terror na ficção científica mesmo, que eu achei muito legal, que até hoje você fica meio apreensivo no filme, fraga, dá um meio que cagaço. Que uma coisa que eles não conseguiram transportar pros outros filmes, mas eles fizeram muito bem no jogo, que tem os jogos do Alien, né, que eles conseguiram trazer essa dinâmica de medo em você, né, porque ele tem aquele equipamento que ele tem um sensor, né, que fica vendo a aproximação do Alien, então ele vai dando aquele bip e a frequência dele fica maior quando o Alien tá chegando perto, e você olha, cadê o Alien? Você não consegue ver onde que tá o Alien, na hora que vê o Alien já tá, né, te enrabando lá já. Esse filme gerou toda uma linha, né, de tantas coisas, quadrinhos, né, quanto um monte de coisa, jogos, brinquedos, né, tudo baseado na ideia do filme. Só um comentário do Ridley Scott, cara, ele é um puta diretor quando se trata de lidar com ficção científica, tá bom, esse tipo de coisa. Então, o Alien, apesar de ser um terrorzão muito forte, cara, é aquele negócio, você pega também muito que o personagem principal ali do Alien é a própria ficção científica, o próprio ambiente. Ele foi o criador, cara, só pra você ter uma ideia, do Blade Runner, de 82, que é um puta filme conhecido aí pra caramba, principalmente pelo negócio cyberpunk e todo. Então ele consegue, o que eu quero dizer? Ele consegue criar uma ambientação muito bem estruturada, e isso ele trabalha muito bem no Alien, especialmente na questão de sonoplastia. Igual você falou, a primeira coisa que você lembrou aí que você fez a associação do jogo foi o bip do detector de alienígena. Então ele trabalha muito bem essa parte da sonoplastia, e isso deixa o filme ainda mais claustrofóbico, porque você consegue ter uma imersão muito forte do lugar, velho. Exatamente isso, cara. Você tem uma imersão muito grande. É engraçado que você começa a falar tudo isso de imersão, de Alien, que dá cagaça, e depois não sabe por que eu não assisti. Então tem outro filme recente, que é muito bom, que me surpreendeu, inclusive, que é o Vida, que é o Life, né? Eu acho que ele tem na Netflix, tá? Não, se eu não me engano, ele tem. Ele tem. A The Thing apareceu o Life, porque The Thing saiu lá na Netflix, tive que baixar. Então, o Life é um filme que surpreende, porque ele tem muitos atores famosos, né? Tem o Ryan Reynolds, tem o Jake Gyllenhaal. Você vai ver no filme, aí o Ryan Reynolds morre com 5 minutos de filme. E, tipo assim, caralho, pra onde que esse filme vai? Que todo mundo acha que o Ryan Reynolds, quando ele tá no filme, vai ser, né, o protagonista, o fodão que vai salvar o dia. E não vai. E o filme vai indo pra uma pegada que você fica entrando em desespero. Eles estão, tipo, na expedição, né, fora da Terra, numa nave espacial. Ele é mais próximo com a nossa data do que o Alien, né? Com o Alien é 2000 e burdoado. É bem mais pra... Acho que é daqui 200, 300 anos pra frente. Esse tá um pouco mais pé no chão. Talvez ali daqui uns 20 anos, mais ou menos assim. Aí eles acham um meteoro, alguma coisa assim, e vê que dentro desse meteoro lá tem uma coisa que... Uma gosma, uma parada assim que parece que é tipo aquelas... Não é uma gosma, né? Mas é uma parada que eles veem que tem uma certa assinatura de vida, sabe? Tipo, que eles acharam Vênus, lá na atmosfera de Vênus, é tipo essa parada, sabe? Então, eles vão estudando essa coisa, só que essa coisa, ela se adapta e cresce muito rápido, e acaba que faz seguir na história. Não vou dar spoiler porque esse filme é muito bom. Inclusive, Monique, eu recomendo você assistir. Ele é muito bom, tá? É legal que parece fazer um pouco da mistura, né? Da coisa, do The Thing, e faz um pouco da mistura também com o Alien. Mas ele pega essa ideia de que você pode encontrar formas de vida muito diferentes da sua no universo, e isso de fato faz muito sentido. E essa forma de vida pode ter um ciclo evolutivo muito
muito distinto do que estamos acostumados. Então, muitas vezes, a gente poderia fazer um estudo sobre qualquer tipo de matéria orgânica que a gente vier a encontrar pelo universo afora, e muitas vezes não saber lidar necessariamente com aquela matéria orgânica. Os caras tiveram que aprender ali na hora, basicamente, esse negócio. E assim, é um puta filme, tem um final que não vale a pena dar o spoiler, mas é um final que surpreende e, assim, é um filme que ele entrega o que ele promete, de fato, tá ligado? Eu vou assistir, mas porque tem Jake Gyllenhaal e não é ele que morre em 5 minutos. Então eu vou assistir. Mas, então eu vou falar da minha recomendação de filme de ET, mas eu acabei vendo ele por ele ser um filme russo, e como eu tava fazendo a lista de 30 filmes de 30 países, ele acabou entrando nessa. A palavra em russo, ela tem 2 significados, que pode ser tanto satélite quanto companheiro viajante. E isso dentro do filme faz total sentido, porque ele começa com uma expedição também, mas só que já no final, os caras voltando pra Terra, e um deles acaba morrendo. Isso lá no meio da Guerra Fria, situado na União Soviética. Só que esse que sobrevive, ele não voltou só, ele voltou com um hospedeiro que sai de dentro do corpo dele, sei lá, no meio da madrugada enquanto ele dorme, e ele é bem bizarro. O que eu gostei, mais especificamente, foi o designer da criatura. Como eu não tenho muito hábito de assistir filme de ET, então fazia tempo que não vi alguma coisa assim, sabe? Ele faz bastante leitura também sobre a desconfiança e o medo que o pessoal sentia durante o período, né? Tipo, cenário de guerra. E eu acho interessante. O final, eu vou ser sincera, que talvez ele seja um pouco decepcionante, que ele segue uma linha ali diferente do que a gente espera, mas ele é bem interessante pra quem gosta de filme de ET. Eu acho que nessa vibe Alien aí, ele acaba sendo uma boa recomendação. Tô vendo o design aqui do ET, do Sputnik, caralho, velho, é cabuloso, velho. É sinistrão, é tão foda quanto o Alien lá do Alien, né? Você tá doido, do Alien deve ter pesadelos com esse ET, velho. E duas recomendações rapidinhas sobre ET ainda, envolvendo terror. Tem Fried Barry, que é um filme sul-africano que envolve muito sexo, droga e violência. Então ele é bem esquisito, porque começa com um cara que ele era meio que nem o Robson, meio cracudo assim. A gente vai seguindo assim uns dias sem fim na vida dele, completamente atordoado. É a história dele, é a história dos dois. Eu não sabia que tinham feito documentário sobre esse cara. Eu acho bom você processar, inclusive. Estão usando. Tem que pedir direitos autorais, pô. Eu tô perdendo dinheiro nisso aí, ué. E o outro filme já é Color Out of Space, baseado no conto do Lovecraft, que aí ele envolve muito a questão do terror cósmico, né? E tem Nicolas Cage em filme independente, que é o melhor tipo de Nicolas Cage que a gente pode esperar. Interessante porque ele não é exatamente uma vida, né? É literalmente uma cor, é muito impalpável. No caso, é um meteoro que vem pra Terra, cai na fazenda lá de uma família, e aí uma cor começa a infectar todas as vidas existentes ao redor e transfigurando e corrompendo. É bem interessante. Bom, agora vamos para um bloco especial que são somente as recomendações da Monique. Só recomendação estranha, bater a cota. Vai lá, Monique, hora de brilhar. Eu trouxe um body horror aqui, chamado Antiviral, que ele é dirigido por ninguém menos que o filho do David Cronenberg. Então ele é do Brandon Cronenberg. Ah, é aquele pessoal lá do Rick and Morty? Não, né? Não, David Cronenberg é o que dirigiu A Mosca, eu acho. Não, eu tô falando por causa do... Você pegou a referência? Não, né, Dedu? Ninguém pegou a referência, velho. É porque naquele episódio o Morty pede o Rick fazer uma poção do amor, aí ele tem que sair daquela realidade. Ah, entendi. Quero... os monstros do Cronenberg. É Cronenberg que chamam eles? Foi longe. Caraca, que referência, velho. Eu não lembro. Vocês não lembraram disso, não? Na hora que vocês falaram esse nome, veio na hora, velho, na minha cabeça. Sobre o filme, ele tá meio que numa... Não sei se dá pra considerar distopia, mas é uma época em que a galera ela é muito fã das pessoas, de celebridades,
ao ponto de ter toda uma indústria que vende doenças que essas celebridades tiveram. Caralho, velho. E todo o plot é que um dos caras que trabalhava nessa indústria, ele realmente tem um certo crush, assim, em uma das principais celebridades que eles trabalham, e ele se infecta com uma doença recente dela, só que é uma doença muito nova e que acaba consequências quase que irreparáveis. Então, ao longo do a gente vai vendo ele tentando descobrir a cura para a doença dele e da dela, né? Porque vão acabar descobrindo que ele se infectou de uma forma meio contrabandeada. E tem umas coisas bizarras no filme que, por exemplo, a galera pega a célula desses famosos e recria a carne e vende. Tem muita coisa doida. Caralho, velho, é muito maluco que... Mas, tipo assim, eu não quero spoiler do filme, mas só o final. Esse cara morre e a celebridade sobrevive? Por favor, diz que sim. Não. Ah, que merda. Esse cara tinha que morrer, velho, só pela imbecilidade. Velho, mas aí é todo mundo. É na sociedade que a galera compra doença pra poder se infectar, porra. Não, mas o problema é que esse cara comprou uma doença que não tinha uma cura, aparentemente não tinha uma cura, entendeu? Isso que eu tô falando. O do bagulho lá não era nem pra ter pego. Aí, pior ainda. E tem umas coisas bem bizarras, a gente acaba notando todas essas críticas, né, sociais dentro do filme, mas, por exemplo, aparece um menino que ele é apaixonado por uma mulher lá, o cara passa, eu não lembro se é tipo sapinho, uma dessas coisas que passa em beijo, sabe? Aí coloca na boca e tem até uma conversa de tipo, imagina qual lado você gostaria que ela estivesse beijando você, tipo, lado direito ou lado esquerdo, por te infectar. Caralho, velho, muito idiota. Bem doido. Então, partindo ainda de coisa doida aí, talvez envolvendo pandemia, a minha próxima recomendação é Pontypool, que inclusive eu tava até pensando que eu estranhei vocês não terem colocado filme de zumbi aqui, porque tem bastante filme de zumbi que entra em ficção e terror. É porque a gente fez uma pauta, a gente já tem um Asneira Pod sobre os melhores filmes de zumbis. E a gente colocou lá. É, exatamente. E a gente também tem um gosto muito restrito com o filme de zumbi. Pontypool, ele é sobre uma pandemia, mas só que ela é bem diferente, porque o vírus, digamos assim, se é que dá pra chamar assim, ele se espalha através das palavras, mais especificamente através de palavras da língua inglesa. Crítica social, hein? É, tem bastante crítica social. Calma que o Minos aqui vai se fuder um pouco com isso aí. Igual a gente fala o why, mas a gente fala o why, não é de why de porquê, é o why de mineiro. Será que a gente ia se fuder com esse negócio? Não, são palavras específicas que acabam gerando sentimentos específicos. Eles meio que jogam na questão de... Existem palavras que estão sendo jogadas a ermo, sendo que elas têm um peso muito forte. Entendi. É tipo você falar o nome de Deus em vão, né? Que é... Como que fala? É blasfêmia que você tá dizendo? E o interessante desse filme, além dessa ideia, é que ele é todo passado num ambiente só, em uma equipe de rádio. Então tem uma questão ali de isolamento acústico, o filme acaba sendo bastante claustrofóbico, e eles estão meio que lidando com isso com base em notícias que eles estão recebendo de fora. Então é bem interessante. Então eles fazem uma espécie de dicionário sobre palavras que não devem ser ditas, alguma coisa assim? Estão meio que testando e descobrindo, sabe? Caralho, velho. Agora então eu vou falar de filmes que envolvem tempo e espaço. Aí sim. Dica principal então vai ser Shifter, que também foi lançado esse ano, que o que eu gostei desse filme, assim, ele é bem independente. Elvis aí que gosta de Primer, talvez você ache interessante. É uma mulher que ela decide fazer uma máquina do tempo simplesmente porque ela acha que vai poder. E ela consegue. Só que o filme, ele não é focado tanto em, ai meu Deus, pra onde você tá indo e tudo mais. Mas nas consequências que esse primeiro experimento dela resultou. É bem minimalista, bem baixo orçamento, mas eu achei interessante por ele ter dado essa mudança de, não necessariamente ambiente, mas focar mais nas consequências do que no fato extraordinário em si. Cara, eu adorei que tem uma das imagens do filme aqui que ela tá no que eu tô supondo que seja a máquina do tempo do que ela construiu, cara. E tem tipo uma placa mãe de um lado e a máquina dela é tipo um latão, velho. É bem do it yourself, assim. É, tipo do it yourself mesmo, tá dentro de um celeiro, tá ligado? Pra fazer. É, velho, é o tambor de petróleo. As recomendações são sobre ambientes disfuncionais. Essa classificação eu tirei diretamente da minha cabeça, porque não que seja... Assustei aqui. Mas desse lugar mesmo. São casas, locais que eles não estão funcionando como deveria. Então a primeira recomendação, Il Demone di Laplace, é um filme
filme italiano. Eu acho que ele foi traduzido como O Demônio de Laplace. O que eu gosto desse filme é porque poucas pessoas imaginam, mas na real eu sou uma estudante de exatas, eu faço engenharia. E esse filme envolve matemática. Então, terror e matemática junto, não tem como eu não gostar. Mas pode ficar tranquilo que não vai ter um monte de fórmula doida. A sinopse é a seguinte: tem uns pesquisadores que eles estão numa pesquisa envolvendo resultados impossíveis. Eles estão tentando criar meio que um algoritmo assim que calcule a probabilidade exata de determinados acontecimentos. Só que aí eles são convidados para uma mansão por um cara estranho que eles não conhecem, achando que vão falar da pesquisa deles. Só que quando eles chegam lá, na verdade, eles vão ser cobaias de um experimento, porque dentro dessa mansão tem uma maquete imensa capaz de prever todas as ações e movimentos deles. Então tem mini pecinhas ali que estão identificando cada um dos pesquisadores e eles estão fazendo simultaneamente o mesmo movimento. Então o filme é uma tentativa de descobrir quem está por trás disso e tentar se livrar dessa suposta, como é que eu posso dizer, essa experiência, né? É bem interessante. Mas sim, parece interessante mesmo. Isso eu gostei. O caboclo que fez isso aí é nerd até dizer chega. Então o cara pegou assim, vou me divertir com a matemática probabilística, que provavelmente deve ser isso. As duas mini indicações são meio que envolvendo casas. O primeiro é o Vivarium, do ano passado, em que um casal de noivos ele tá à procura de uma casa perfeita para eles iniciarem essa nova fase da vida. Só que aí eles acabam dentro de uma vizinhança de um subúrbio bem esquisito que eles não conseguem sair. A procura da casa perfeita aí já é o terror, né? Aí aparece um bebê com a proposta dentro de uma caixa de que assim que eles terminarem de criar a criança, eles vão conseguir se libertar dali. Só que essa criança é obviamente muito bizarra, porque é um filme de terror, mas é bem interessante. A arquitetura do filme ela é bem doida, tem bastante influência de um pintor surrealista, que agora vai me fugir completamente o nome. Realmente, a ideia do bairro, tô vendo umas imagens aqui, a ideia do bairro e tudo mais é surreal mesmo, cara. As casinhas tudo repetidas, parece um loop, tá ligado? Um loop eterno, as coisas tudo tendendo a se repetir e tudo mais. É bem isso. René Magritte, o pintor. E a outra indicação é La Casa del Fin de los Tiempos, primeiro filme de terror, eu acho, da Venezuela. E ele é consideravelmente recente, porque ele é de 2013. É um reality show, né? Eu sabia que ia surgir alguma coisa com relação a isso. Você falou uma palavra-chave aí pro Elvis. É um documentário, né, da vida de lá. A vida na Venezuela aparentemente é muito difícil, né? É sobre uma mulher que ela acaba sendo presa porque o marido e um dos filhos dela morrem dentro dessa casa, mas por mais que ela diga e fale que não foi ela, acaba levando tudo a ela, definitivamente. E o filme eles passa durante essa época do crime e 30 anos depois, quando ela volta pra essa casa e ela tenta descobrir o que diabos aconteceu de verdade. Então tem umas coisas aí, talvez meio temporal, meio sci-fi, por mais que ele não seja cadastrado no IMDb, enfim, como sci-fi o plot dele realmente envolve bastante. E o que eu gostei é porque ele subverte bastante o tema de Casa Assombrada, né? Porque não vai ser aquela coisinha de sempre de espíritozinho, fantasminha querendo vingança. Bom, galera, essas foram algumas recomendações, né, de melhores filmes de terror com ficção científica que a gente fez aqui, uma listinha, né? A gente já falou sobre ficção científica no podcast junto com o Marçal lá, já falamos também sobre indicações de filmes undergrounds que eu fiz junto com a Monique pro dia do podcast. A gente já falou de vários filmes aqui que a gente já colocou, a gente comentou, mencionou aqui anteriormente, porque é uma área que eu gosto muito de ficção científica, né? O D2 não gosta muito, apesar que ele tá aprendendo a assistir, né, D2? Tipo assim, eu gosto mais pro lado do cyberpunk, né? Mas tô pegando muito esse negócio ainda, primeiro de si. A gente quis aqui só fazer uma lista mesmo de filmes que a gente já faz aqui já, só que com uma temática aí pra te postar na sexta-feira 13, né? E com a participação aí da Monique, eu acho que casa muito com essa ideia nossa, né? Da gente falar desses filmes de terror, de horror, né? Por causa do podcast dela, né? Os Horrorizadas Podcast, que eu recomendo pra vocês ouvirem, apesar de não ter ouvido ainda, porque eu tenho um cagaço, eu já falei com ela. É, um baita podcast, é bom, cara. Inclusive, eu falei pro D2 fazer uma pauta aí, foda, sobre filmes de terror.
terror. Eu não sei se eu vou participar. Mas eu dei uma ideia pra pauta, inclusive eu dei uma ideia de nome pra pauta, ficou muito bom, né, D2? Sim, e, inclusive, Monique, fica o convite pra você, porque é terror também e tudo mais, se quiser participar. Então, esse foi uma lista de filmes, recomendamos que vocês assistam todos, né, se possível, se não, pelo menos os que tiverem mais fácil e ao seu alcance pra você assistir. O Asneira Pod, ele tá em todos os feeds de podcasts, né, todos os aplicativos de música, de podcasts, de streaming de música, né, vocês utilizam no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, até no YouTube dá pra ouvir também o Asneira Pod, né, e os outros nossos podcasts, tá tudo no mesmo feed, né, o Asneira News e o 2 Minutos de Ódio, eles estão no mesmo feed, vocês podem ouvir. Tem uma página lá dentro no blog asneiragratis.com.br que a gente lista todos onde o Asneira Pod está, em todos os aplicativos, né, uma listagem deles lá, tá na barra lá, lateral lá, onde que tá escrito assine nosso podcast, tem a lista desses que eu te falei, mas clica aqui para ver outros aplicativos, vocês clicando lá, vocês vão ser redirecionados para a tela que tem uma lista enorme lá de aplicativos que eu nem sei de cor, pra falar a verdade. Eu vou vendo a galera publicando assim, em alguns lugares assim, alguns que eu não conheço, eu vou lá pesquiso para ver se o Asneira Pod já tá lá e se eu não coloquei nessa lista. Aí eu vou lá, sempre vou incluindo lá, e tem bastante, cara, eu acho que tem mais de 20, se eu não me engano, tá? Tem, cara, e só cresce, na verdade é praticamente impossível ver todos os aplicativos que a gente faz parte, mas, pô, os mais conhecidos a gente faz parte. Então, se vocês quiserem ouvir os nossos podcasts, tá tudo no mesmo feed, só buscar por Asneira Pod. D2, fala aí as redes sociais pra quem quiser recomendar os filmes aí de terror com ficção científica ou fazer algum comentário, falar de alguma outra pauta futura. Sim, o Twitter, Facebook, o Instagram, só digitar /asneiragrátis. Segue a gente lá, galera. Caso vocês queiram entrar em contato por e-mail, o e-mail é contato@asneiragratis.com.br, ou então vocês podem estar fazendo, né, pelo comentário no post do próprio blog, asneiragratis.com.br, ou então comunicando pelo comentário no YouTube, que a gente coloca sempre esses episódios também no YouTube. Agradecer aqui a presença da Monique, mais uma vez. Igual eu falei com ela já, que eu adoro chamar outro podcast, ou até pessoas que nunca fizeram podcast, né? Já teve que a Priscila, minha esposa, já participou, e teve outras pessoas também. O Matheus, ele nunca tinha participado de podcast, ele acabou que virou parte do nosso casting aqui, né? Até o Bruno também, o Bruno ouvia podcast, mas nunca tinha participado de nenhum, e virou aqui um camarada nosso, brother nosso aqui, que sempre grava com a gente gosta muito. Trazer essas pessoas, tanto para agradecer, né, conteúdo de podcast, e também integrar essas pessoas novas nessa mídia que é muito bacana da gente fazer e produzir, né? Muito obrigado, Monique, pela participação novamente. Então, faça aí o seu jabá e fale nas redes sociais e também para todo mundo acompanhar. Primeiro, obrigada por ouvirem aí o Horrorizadas, Robson. Muito bom. Desculpa. Tudo bem, eu aceito pelo medo. E caso vocês se interessem aí em saber mais sobre terror meio diferente, porque minhas dicas aqui foram um pouquinho fora do normal, né? Do mainstream, né? Isso. Eu tô lá junto com a Isa no Horrorizadas Podcast. A gente tá na maioria dos agregadores de podcast também. Ou você pode ouvir a gente pelo horrorizadas.com. E nossas redes sociais, para caso vocês queiram ficar a par de todos os lançamentos que estão saindo, conversar com a gente. Estamos no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast. E no Twitter como Horrorizadas PC. Caso vocês tenham medo, pode ficar tranquilo que a gente tenta falar uns filmes lá um pouquinho, não necessariamente mais leves, mas para mostrar a diversidade do cinema de gênero, que tem muita coisa, nem sempre é só jumpscare e fantasma fuleiro. Mas eu já falei com a Monique, se ela fizer uma pauta aí bem amena, e eu até participo do podcast dela lá, mas não pode ter muito trem sinistro não, coisa do capiroto. A próxima pauta de terror, você tá falando, não sei nem se eu vou participar. Eu falei com o D2, eu dei ideia pra ele, eu falei, passa lá, bota a pauta, bota aquele filme XYZ, eu falei até os filmes que ele podia colocar na pauta, dei o nome pro episódio, e não sei se eu vou participar, ainda tô na incógnita aí, se eu vou participar ou não. Marca de manhãzinha, que aí dá tempo de esquecer. Tem esse negócio. Mas isso aí, galera, obrigado novamente, obrigado D2, obrigado a galera que ouviu aí também. Obrigado, Monique. Fica então o convite, tá bom? Pro próximo episódio também. Galera, tamo junto. Beleza, então, muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! Mas você tem um negócio que você podia ter falado também, né, cara? Que você falou do cachorro aí e tal, como personagem principal e tudo mais. A gente tem que citar que... Como que foi criado esse filme? A galera sentou todo mundo em volta do cachorro e o cachorro foi ditando pra eles o que ia rolar no roteiro do filme. Isso é um ponto importante.
Véi, você tá morando muito na rua, velho. Você já tá começando a conversar com o cachorro, seu cracudo miserável.